Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos de volta para apresentar os subsídios à lição de número 12, a penúltima lição do trimestre da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira, em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Que privilégio, que alegria tê-los conosco. E aproveito o ensejo para lembrar àqueles que ainda não são inscritos para que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo e também, na medida do possível, comentem e um último pedido, compartilhem em seus grupos de WhatsApp para que os nossos subsídios possam alcançar outros segmentos que eventualmente ainda não acompanham os nossos vídeos e nem o nosso canal nesta plataforma. É uma alegria, como disse, tê-los conosco mais uma vez para a penúltima lição do trimestre. O tema geral, convém repetir, trata da mordomia cristã. Os comentários foram escritos pelo pastor Amarildo Martins da Silva, quarto vice-presidente da CONAMAD e presidente da CONEMAD, que corresponde à CONAMAD no estado do Tocantins. E a lição de hoje tem por título A Igreja e os Necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Os textos de referência são os versículos de 1 ao 6 do capítulo 8 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Portanto, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 6. Como mencionei, é a penúltima lição. Na próxima semana estaremos tratando de dízimos e ofertas para finalizar o trimestre e hoje temos essa missão pela frente de mostrar a importância, a indispensabilidade do trabalho social da igreja, ou como está no título da lição, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Eu gostaria de aproveitar o texto que foi empregado pelo autor dos comentários para servir de base ao estudo desta lição, a lição de número 12. Paulo escreve aos cristãos em Corinto. Esta é a sua segunda carta canônica em relação aos crentes de Corinto. E nessa carta, entre outras observações, o apóstolo menciona os cristãos da Macedônia. E Paulo faz essa menção para destacar a generosidade, para destacar o coração aberto, para destacar que aquela igreja, embora fosse uma igreja que vivesse em pobreza, e temos de tomar no texto essa expressão de forma literal, essa igreja não usou desse subterfúgio para se negar
a ajudar os crentes que viviam em Jerusalém. Convém aqui meramente repetir para que possamos dar contexto ao episódio. Naquele período, os crentes em Jerusalém enfrentavam uma grande fome, uma fome generalizada que veio para aquela região, inclusive há registros históricos, ou seja, extrabíblicos, em relação a esse período de fome. E uma igreja que anteriormente tinha sido uma igreja que compartilhava entre si os próprios bens, agora essa igreja se vê em necessidade. E o apóstolo Paulo, então, para conclamar, para estimular, para levar os crentes de Corinto a perceber a importância da generosidade, o texto que temos como base para a lição, no verso 6, encerra dizendo que Paulo enviou Tito a Corinto para que Tito pudesse mostrar a importância do trabalho feito pela igreja de Macedônia e linkar esse trabalho também ao que a igreja de Corinto poderia fazer, e ele menciona, inclusive, dessa forma como está registrado. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça em vós. Em outras palavras, Paulo conclama a igreja de Corinto a seguir o exemplo da igreja da Macedônia. Uma igreja que, embora vivesse em pobreza, essa igreja excedeu, inclusive, a sua disposição de contribuir. Paulo menciona isso no texto, dizendo no verso 3, porque segundo o seu poder, e é bom enfatizar esta frase, e ainda acima do seu poder. Em outras palavras, a igreja da Macedônia excedeu as suas limitações. Ela contribuiu generosamente além das suas possibilidades. E ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou seja, um coração aberto, um coração generoso, que contribuiu, não por força de uma obrigação moral, não por força de uma obrigação ética, não por força de uma atitude compulsória, mas com o espírito voluntário, com disposição de coração. E o texto é muito claro que essas contribuições foram contribuições para a igreja em Jerusalém. Verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação, ou seja, a própria igreja pediu. Houve um interesse tão grande que a própria igreja da Macedônia pediu. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E quando se refere aqui que se fazia para com os santos, a referência é a igreja de Jerusalém. Então esse é o escopo, esse é o resumo, essa é a síntese do texto que hoje nos serve como modelo, hoje nos serve como exemplo para que a igreja contemporânea seja também uma igreja que se preocupe com os necessitados, seja uma igreja que também se preocupe com os vulneráveis. E eu gostaria de listar aqui alguns pontos que eu considero de suma importância. Primeiro, quando Paulo esteve em Jerusalém, isso se registra na Epístola aos Gálatas, para encontrar-se com os apóstolos,
foi, acredito que, uma de suas últimas visitas, antes de ir a Jerusalém, em sua última viagem, quando ele foi preso, depois conduzido a Cesareia e de Cesareia a Roma. Portanto, antes dessa última viagem, Paulo esteve em Jerusalém, ainda no início da sua trajetória como apóstolo, como missionário, como alguém que Deus escolheu para plantar igrejas no mundo gentílico. Paulo esteve com os apóstolos, encontrou-se com Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas da igreja. É dessa forma que Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos. Eles eram considerados colunas da igreja. Paulo os encontrou, nessa época, inclusive, levou consigo o seu companheiro Tito, que, embora sendo grego, circuncidou-se para se contextualizar no mundo judaico e ser bem recebido e ser bem aceito entre os irmãos judeus. E o mais importante, você encontra essa narrativa nos 2 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Gálatas. O mais importante é que o apóstolo menciona que esses líderes da igreja, principalmente os 3 que eu acabei de mencionar, Pedro, Tiago e João, esses líderes da igreja estenderam a destra de comunhão ao apóstolo. Essa expressão estender a destra de comunhão significa que esses 3 líderes da igreja, juntamente com os demais apóstolos e a própria igreja, reconheceram a legitimidade do ministério apostólico de Paulo. Isso significa dizer, a bem da verdade, que Paulo não foi um aventureiro. Paulo não foi alguém que saiu a viajar pelo mundo, representando a si próprio, representando a sua fé, sem nenhuma conexão com a igreja de Jerusalém, sem nenhuma conexão com os apóstolos. Ao contrário, neste livro, nesta epístola de Gálatas, nesses 2 primeiros capítulos, encontramos a narrativa que mostra essa ligação, esse vínculo, essa conexão que dava ao apóstolo legitimidade para o trabalho que desenvolveu no mundo gentílico. É um ponto bastante importante, porque Paulo não agiu de maneira particular. Em outras palavras, os apóstolos reconheceram que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que eles, os apóstolos, pregavam desde o início. Então havia uma conexão profunda, uma conexão bastante consistente. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar aqui, nesse encontro de Paulo com os apóstolos, é que estes fizeram a Paulo uma única recomendação. Ela se encontra aqui no capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas, você encontra essa passagem quando os apóstolos disseram a Paulo que ele não se esquecesse. Em outras palavras, que ele se lembrasse dos pobres. E Paulo diz no texto, inclusive, escrito por suas próprias mãos, Paulo diz no texto que ele
levou a sério essa recomendação de se lembrar dos pobres. Eu chamo a atenção para esta frase porque foi a única recomendação que Paulo recebeu dos apóstolos. Não é que Paulo estivesse falhando nesse ponto, mas o evangelho de Paulo era tão linkado, conectado com o evangelho que os apóstolos pregavam desde o início, ou seja, havia tanta sincronia que não houve, digamos, nenhuma outra recomendação. Corrija isso, corrija aquilo, faça alguma coisa a mais, acrescente mais algum dado. A única recomendação foi essa, que ele se lembrasse dos pobres para dar importância, relevância, que esse sempre foi um cuidado que a igreja, desde os primitivos tempos, a igreja, desde os primitivos tempos, teve com os mais vulneráveis, com os mais necessitados. E se você ler a história dos primeiros séculos, você verá que a igreja levou muito a sério essa recomendação, como Paulo também levou essa recomendação a sério, e isso demonstra no ato em que ele toma a iniciativa de levantar ofertas, recursos, contribuição financeira nas igrejas da Macedônia, nas igrejas da Acaia. E quando menciono Macedônia e Acaia, eu estou linkando também nesses dois polos geográficos, eu estou linkando também a igreja de Corinto. Paulo toma a iniciativa, então, de pedir a essas igrejas que contribuam para ajudar os cristãos mais vulneráveis, os cristãos necessitados na igreja de Jerusalém. Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção para a lição de hoje. É importante considerar isso, já que os apóstolos entenderam que Paulo tinha legitimidade e só fizeram essa única recomendação. E aí vem a pergunta e significa como estamos olhando essa recomendação? Ou, de modo mais prático, estamos aplicando essa recomendação na vida odierna da igreja? No que a igreja faz, no que a igreja realiza, no que a igreja se propõe a cumprir em relação àqueles que são mais vulneráveis, àqueles que são mais necessitados. Essa é a ênfase da lição de hoje, a lição de número 12. Eu não tenho como fugir pela tangente. Eu não tenho como encontrar alternativas para não tocar na questão, porque esse é o tema. E quando eu trato disso, não quer dizer que as igrejas não o façam. Eu poderia aqui citar N exemplos dos trabalhos sociais que muitas igrejas realizam, inclusive igrejas do nosso ministério, Madureira. Eu não quero entrar aqui no mérito de começar a levantar as ações que as nossas igrejas realizam. Por exemplo, a nossa igreja-mãe no Rio de Janeiro, eu poderia aqui mencioná-la, mas não vem ao caso, porque o propósito aqui não é esse, senão mostrar a legitimidade do que a igreja faz, quando ela se lembra dos pobres, quando ela se lembra dos mais necessitados, quando ela se lembra daqueles que precisam do socorro da igreja. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a própria Escritura recomenda que devemos praticar o bem, principalmente aos domésticos da fé.
E essa expressão praticar o bem, nesse contexto, significa exatamente isso: ser solidário, ser generoso. Significa, no dizer de Paulo, ter empatia. E você dirá, mas há essa palavra na Bíblia? Você não encontra a palavra, mas você encontra essa expressão implícita quando Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em outras palavras, empatia significa sentir o que os outros sentem. Ou, usando uma linguagem mais pragmática, mais comum, uma linguagem mais frequente, empatia significa você se colocar no lugar do outro. Porque você só pode sentir o que o outro sente se você se colocar no lugar dele. Sentir os seus dramas, sentir as suas alegrias, sentir as suas vulnerabilidades, sentir as suas necessidades. E essa é uma recomendação bíblica, como diz o texto que mencionei: fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Domésticos da fé, temos aí uma ênfase e uma escala de prioridades. Quando temos esse advérbio, principalmente, isso implica que em primeiro lugar vêm os domésticos da fé, ou seja, os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que se assentam nos mesmos bancos em que nos assentamos, aqueles que servem ao mesmo Senhor a quem servimos. E vale lembrar aquela passagem em que Jesus diz, quando ele separa os bodes das ovelhas, diz: estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, estive em situações vulneráveis e não me acolheste. Jesus, ele próprio, faz menção a esses aspectos da vulnerabilidade humana. Então, como cristãos, nós temos de ter essa empatia com os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que servem conosco ao mesmo Senhor. Ter empatia. Agora, quando temos essa escala de prioridades, ou seja, principalmente, esse advérbio não anula os demais. A igreja pode estender as suas mãos para atender os necessitados da vizinhança, os necessitados, os vulneráveis que estão ao redor, aqueles que a igreja tem a obrigação de alcançar com a mensagem salvífica, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem das boas novas. A igreja pode usar, inclusive, a ferramenta social como um meio de levar a mensagem de Cristo a essas pessoas, a esses mais vulneráveis da sociedade e principalmente da região onde a igreja está localizada. Ou seja, o trabalho social acaba sendo um instrumento, acaba sendo um meio. E deixe-me usar aqui uma ilustração. Todos temos, de maneira geral, a oportunidade de ter água em nossas casas através da rede pública que traz a água até a nossa porta, e de dentro da nossa porta colocamos um hidrômetro e construímos uma encanação dentro de casa, quando estamos construindo uma casa, e temos aí as torneiras na pia, temos aí os chuveiros para o banho, temos aí as torneiras para lavar a roupa. É a água que chega.
Mas a água não nos chegaria se não tivéssemos esse encanamento, se não existisse essa rede pública. Eu uso a ilustração para dizer que a igreja é semelhante. Os crentes são essa forma de encanamento para levar a água da vida aonde eles estão. E ao mesmo tempo em que levam a água da vida, também esse encanamento pode ser meios de a igreja desenvolver um trabalho social e, através desse trabalho social, levar essas pessoas a entenderem que o evangelho que pregamos não é meramente um evangelho teórico, mas é um evangelho prático, é um evangelho para o dia a dia, para a nossa realidade. E aí eu vou para um outro texto, como terceiro ponto. Que texto é esse? É lá de Tiago. É interessante que, olhando para a história, a epístola de Tiago foi uma epístola que os próprios reformadores, principalmente Lutero, tiveram problemas com essa epístola, porque Lutero, principalmente, achava essa epístola uma epístola social demais. A epístola de Tiago combate, por exemplo, os patrões que exploram seus trabalhadores. Leia depois, consulte depois. A epístola condena os patrões que exploram os seus trabalhadores. Ou seja, usam a energia de seus trabalhadores, mas não dão a devida paga de maneira digna. Isso é exploração. Está na epístola de Tiago. Na epístola de Tiago temos também a lição sobre o preconceito. E Tiago, inclusive, fala, se você perceber que chega na igreja uma pessoa muito bem vestida, enquanto a outra não está bem vestida, não sou eu que estou dizendo, é Tiago. Você vai, eventualmente, dar preferência àquela que está bem vestida e, eventualmente, a que está necessitada da sua atenção é aquela que está em condições de vulnerabilidade. Tiago também diz, e as pessoas ficam em dúvida, acha que Tiago está pondo ênfase nas obras, de forma alguma ele está complementando uma verdade. Paulo escreveu aos Romanos, o justo viverá da fé. E Tiago diz, a fé sem obras é morta. E se você ler a epístola aos Efésios, quando Paulo fala sobre a graça da salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas ele complementa, o apóstolo Paulo, complementa dizendo que Deus preparou as obras de antemão para que andássemos nelas. Em outras palavras, uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé sem vida, é uma fé que não tem concretude na nossa realidade. Fé sem obras é morta. Então ele diz, mostre-me a sua fé e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque as obras são uma demonstração da fé. E obras aí, por óbvio, quando você lê o texto dá a devida interpretação. Tiago diz, em relação àqueles que têm fome, em relação àqueles que têm necessidade. Então, as obras, na passagem de Tiago, estão conectadas às vulnerabilidades humanas, ou seja, em dar atenção às vulnerabilidades humanas. E eu quero concluir aqui com um último ponto, o quarto ponto, ainda da epístola de Tiago.
ele escreveu: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, não há tergiversação, não há embromação, não há conversa fiada. É o texto. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, ou seja, transgride a lei de Deus, transgride os mandamentos de Deus, está em falta diante de Deus. Se sabe fazer o bem, se tem condições de fazer o bem, ainda que minimamente, como a igreja da Macedônia, para voltar ao texto. A igreja da Macedônia vivia em situação, como diz o texto, aqui no verso 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, diz como a sua profunda pobreza. Essa profunda pobreza significa que era uma igreja extremamente pobre, mas ela não usou, ela não apresentou a sua condição de vulnerabilidade como argumento para não ser generosa. Ao contrário, diz o texto, abundou em riquezas. Verso 2 ainda, do capítulo 8 de 2 Coríntios. Abundou, capítulo 8, abundou em riquezas da sua generosidade. Então ela não usou isso como uma razão. Então, se você pode fazer o bem, ainda que minimamente, em suas condições limitadas, e você não o faz, o texto é claro, você comete pecado. Uma igreja que se esquece dos necessitados, uma igreja que abandona os vulneráveis, essa igreja comete pecado contra Deus. Eu não vou entrar aqui no outro lado, não é? Na outra face da moeda, porque aí demandaria tempo, mas deixe-me resumidamente também mencionar. Aqueles que são abençoados pela igreja, aqueles que recebem essa ajuda da igreja em suas vulnerabilidades, devem também crescer, devem também buscar caminhos para a sua sobrevivência, e eventualmente essa ajuda que a igreja pode dar é na área de um emprego ou de encaminhamento para empregos, ou eventualmente promovendo cursos profissionalizantes. Há muitas áreas. Aqui, para trazer para a prática, demandaria muito tempo. Então, essa pessoa deve ser grata. E no momento certo, quando ela não tiver mais necessidade, ela mesma deve tomar a iniciativa de dizer: essa ajuda que vocês me deram até hoje, agora que a igreja repasse para outras pessoas que estão em condições de vulnerabilidade maiores do que a minha, e a partir de agora, minimamente, eu vou dar também a minha contribuição. Termino com esse ponto, agradecendo a Deus pela sua companhia na lição de hoje, lição de número 12, e convido a estar conosco na última lição do trimestre, lição de número 13, e já nos preparando para o próximo trimestre, quando estaremos estudando o Evangelho de João em lições comentadas pelo nosso bispo Abner Ferreira. E não se esqueçam, vocês que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, curtam, porque ajuda a expandir a presença do vídeo na plataforma, e, na medida do possível, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp e também comentem aqui na área de comentários. Um grande abraço no coração de cada um de vocês e até a próxima semana.